Ótimo, então vamos lá. Tudo bom? Eu sou a Marina, estamos aqui no Instagram e também no YouTube. Então, estou dividindo a minha atenção aqui nas telas. Vamos começar então a falar sobre iniciar a nossa jornada implementando ideias. Vamos começar falando sobre as ideias VIP. Esse é um conceito que eu acabei criando uma sigla, né, para definir o que seriam ideias valiosas, ideias inovadoras e praticáveis, que é algo que a gente busca no momento de implementar uma ideia bacana. Então a gente vai falar sobre isso hoje. Então, o que são essas ideias VIP e como nós podemos fazer para ter ideias VIP também. Bom, então quem somos nós? Nós, Zeitgeist, nosso propósito é disseminar o conhecimento científico para melhorar os negócios e também a vida das pessoas. E eu sou a Marina Rosim, sou mestre em administração pela Universidade Federal do Paraná, tenho aproximadamente uns 10 anos de experiência na área corporativa, com empresas e também pesquisa científica voltada para implementação de ideias no meio corporativo. Eu quero compartilhar hoje com vocês um pouco sobre esse conhecimento, tá? Então, gostaria que vocês pensassem, né, qual a ideia que você deseja implementar e será que essa ideia pode ser classificada como VIP, né, que é esse conceito aí que eu estou propondo? Vamos acompanhar juntos então. Bom, então, o que são as ideias VIP? São ideias, primeiramente, valiosas, e isso significa o quê? São ideias que agregam valor, tá? Tanto para pessoas quanto para empresas, quando a gente está falando de meio corporativo. Elas podem estar relacionadas a valor monetário, né? Um valor financeiro, ou ela também pode estar relacionada com resultados e eficácia na resolução de um problema. Então, às vezes a gente não consegue mensurar financeiramente o valor de uma ideia, né, para dizer quanto que ela vale se alguém fosse comprar essa ideia, mas a gente consegue criar formas de mensurar o quanto ela é valiosa pelo fato de resolver algum problema ou pelo fato de ser muito eficaz em alguma situação específica. As ideias também VIP são ideias inovadoras, como eu já comentei. Elas oferecem então alguma coisa inédita, né? Um conteúdo inédito. E esse inédito não necessariamente ele está ligado totalmente a uma ideia 100% nova. Isso às vezes pode acontecer de serem utilizadas referências de outras situações anteriores para criar alguma coisa nova. Então é uma ideia que às vezes não é 100% nova, mas ela tem elementos novos que trazem essa inovação. E praticáveis, né, que são ideias que de fato podem ser implementadas. Muitas vezes a gente tem ideias que são muito bacanas, mas nem todas elas podem de fato ser implementadas, né? E como que a gente tem como saber se elas podem ser implementadas ou não? São ideias que têm uma validade, né, vão ser utilizadas de fato para alguma coisa e uma aplicabilidade, então elas podem ser aplicadas em um determinado contexto, e uma viabilidade, que é se elas de fato são viáveis e podem ser implementadas, tá? Isso tudo sempre levando em consideração o contexto, porque muitas vezes uma ideia que não é praticável em uma situação, ela pode ser praticável em outra. E como nós podemos fazer para agregar valor com uma ideia? Então, primeiramente, a gente precisa conhecer o público-alvo da ideia. Isso significa o quê? Conhecer os interesses, os desejos desse público. Isso geralmente é feito através de pesquisas, né? Através de recolher dados e informações sobre esse público que podem contribuir para que a gente conheça melhor quem é que vai ser o consumidor, digamos assim, dessa ideia.
A partir do momento que a gente conhece o nosso público, a gente consegue entender os desejos dele e a gente pode atender a esses desejos. Então isso agrega valor porque está atendendo ao desejo de quem vai consumir essa ideia, né? Pensando na ideia como até um produto ou um serviço, alguma coisa que alguém vai consumir. Precisa ser interessante assim. Então, isso pode significar o quê? A gente precisar fazer alguns ajustes na proposta inicial da ideia. Então, ela às vezes nasceu com um formato, mas conforme a gente vai conhecendo um pouco mais o nosso público e tudo mais, a gente vai fazendo esses ajustes, tá? Para gerar mais valor dentro dessa ideia. Por fim, a gente precisa descrever muito claramente quais são os benefícios e criar uma boa forma de comunicá-los. Então, quais são os benefícios reais que essa ideia tem a oferecer e saber comunicar, né? Porque muitas vezes se o benefício não fica claro para quem vai receber a ideia, ela pode não ser tão atrativa, né? E podem não perceber tanto o valor dela. Então, é preciso que eles sejam muito claros, bem vendidos ao consumidor. Ontem mesmo, até curiosidade, eu estava assistindo um vídeo da fundadora da Beleza Natural, que eram produtos, né, de beleza feminina, e ela trazia como ela conseguiu captar os primeiros clientes. Ela criou um anúncio que ela colocou, né, veiculou dentro do transporte público, e esse anúncio ela utilizou uma chamada apelativa, falando: olha, você está cansado de utilizar químicas para o seu cabelo e etc e tal, e você quer começar a valorizar a sua beleza natural, então venha conhecer a gente. Então veja, ela mostrou qual era o valor daquela ideia que ela estava querendo vender, né? E a ideia ela estava suportando o quê? A venda de um produto, né? Então hoje, inclusive, é uma marca multimilionária brasileira que já está fora do país. E como que a gente pode inovar, né, também tendo essas ideias? Primeiro, nós precisamos identificar lacunas. Isso significa o quê? Ou no ambiente em que nós estamos, quais são as lacunas que não são preenchidas? Aí moram os pontos cruciais para a inovação, tá? Então, dando um exemplo até da própria empresa aqui da Zygest, nós nascemos em cima de uma lacuna, que é as empresas, principalmente pequenos e médios negócios, não têm acesso ao conhecimento científico. Isso significa que elas não aproveitam isso, né? O governo financia boa parte dessas pesquisas e as empresas não aproveitam de fato isso. Então, nós nascemos pensando em suprir essa lacuna. Então, aí morou uma inovação, porque ainda ninguém tinha pensado em atuar dessa forma. A gente também pode inovar, como eu falei lá atrás, muitas vezes as ideias não são 100% inovadoras, é algo que veio do nada. Inclusive, é importante comentar que a ideia, se ela tiver alguma referência, às vezes é bacana para as pessoas se identificarem, tá? Então, você pode utilizar referências internas, se você está falando de questões, por exemplo, relacionadas à empresa, metodologias que você já conhece, coisas que você trouxe, por exemplo, às vezes de um ambiente e quer levar para outro, né? Que, por exemplo, tá fazendo um curso e daí quer levar isso para dentro da empresa. Então, você pode utilizar essas referências. Isso é bom que as pessoas conseguem se identificar com mais facilidade. Mas é importante colocar a sua marca. Então, isso significa que para que essa ideia tenha uma inovação, ela tem que ter a tua cara, né? Se você for uma empresa ou se você for uma pessoa, ela tem que ter o seu perfil. Então, isso vai fazer com que ela seja destacada como inovadora. Dando um exemplo até aqui, a gente tem hoje, inclusive, um clube de pessoas, né, que fazem produção de conteúdo para a rede do TikTok, e eles nasceram com uma ideia de criar uma casa onde esses criadores de conteúdo pudessem criar esse conteúdo. O nome dela se chama Nice House. E se você for parar para pensar, ela é uma ideia muito próxima a algo que a gente já conhece, como, por exemplo, o Big Brother Brasil, né, em que as pessoas estão criando um entretenimento dentro de uma casa. Então, uma ideia que é fácil da gente associar e é mais fácil da gente consumir. Ela continua sendo inovadora, mas ela tem referências que fazem com que a gente se identifique com mais facilidade. E como que nós podemos ter ideias que são praticáveis, né? Que é o terceiro pilar ali da nossa proposta.
Então, primeiro, a gente precisa analisar o contexto, conhecer bem qual que é esse contexto em que a gente vai implementar essa ideia, quer implementar essa ideia, né? Para ver se ela faz sentido para aquele contexto, se é uma coisa que realmente tem relação com aquilo, né? Então, não adianta a gente querer trazer, às vezes, alguma coisa que é do nosso ambiente de trabalho para o ambiente de familiar, se, por exemplo, as pessoas não têm perfil, ou se a coisa não combina com o ambiente em que você está inserido. E a gente precisa garantir também os primeiros recursos. Isso significa o quê? Muitas vezes a sua ideia ela é maior do que aquele recurso inicial que você tem disponível, mas isso não significa que você não possa começar a implementar. Muito pelo contrário, você pode começar com o que você já tem e dar início a esse processo. Mas a gente precisa ter clareza sobre quais são esses recursos iniciais. Então, eu vou precisar de algum investimento financeiro, eu vou precisar de pessoas, eu vou precisar de algum equipamento. E isso precisa ficar claro para que a gente consiga de fato colocar essa ideia em prática. Um terceiro ponto seria validar a sua ideia, tá? Talvez esse terceiro ponto até pudesse vir antes ali, quando a gente está fazendo uma análise do contexto, ou logo depois, a gente validar essa ideia com outras pessoas, para ver se ela faz sentido, se ela precisa de alguma adequação, antes de colocá-la em prática. Mas a resposta das pessoas, o feedback, já é uma forma de mostrar, né, se essa ideia tem validade ou não. Nós podemos também e nós devemos engajar outras pessoas interessadas, porque quanto mais pessoas tiverem comprado essa ideia, mais fácil fica ela ser praticada e disseminada, né, que é espalhada para várias pessoas. Então, engajar outras pessoas interessadas, sabendo fazer o que a gente explicou lá atrás, né, vender os benefícios de forma clara, mostrar quais são os benefícios, mostrar para essas pessoas qual que é o papel delas e como que elas podem ajudar. Isso vai ser muito importante no momento de colocar uma ideia em prática. Queria fazer uma pequena pausa aqui para ver se quem está ao vivo tem alguma dúvida, mas acho que por enquanto não, né? Bom, então queria fazer um fechamento aqui com vocês, que essa é uma live que a gente tem como objetivo, vamos fazer 3 lives, né? E essa é a primeira live de 3. Então, esse conteúdo ele ficaria um pouco maior em uma live única, mas a gente vai dividir esse conteúdo em 3 lives. Então, a live vai ficar um pouco mais curta, o que fica mais fácil também para consumir. A gente queria explicar que nós estamos aqui para apoiar a implementação da sua ideia, tá? Isso significa o quê? A ideia, ser uma ideia, como a gente denomina, né? Uma ideia VIP, então, que é uma ideia valiosa, que é uma ideia inovadora, que é uma ideia que pode ser praticada, é o início de todo um processo, né? Que a gente precisa para começar a colocá-la em prática de fato. Já seguindo esses conselhos ali, esses passos, essas informações que a gente passou, você já consegue avançar bastante na implementação da sua ideia. Mas nós estamos aqui para apoiar essa implementação e trazemos algumas oportunidades, tá? Nosso objetivo é oferecer algumas ferramentas, alguns serviços e outros conteúdos. Com alguma frequência a gente vai trazer esses conteúdos aqui nas redes sociais, a gente já tem alguns conteúdos no YouTube, estamos começando a fazer uma postagem de conteúdos via Instagram, mas nós também temos as nossas ferramentas mesmo, que são de execução, tá? Então, se você começar a consumir os conteúdos e ver que, nossa, eu gostaria muito do seu apoio, a gente pode ajudar. Primeiro, oferecendo um diagnóstico de ideias em que a gente vai conseguir ajudar você a identificar se essa ideia é uma ideia que tem esses 3 pontos do pilar VIP, né? E como que a gente pode auxiliar ela a ser implementada. No ponto de serviço, nós trazemos possibilidades de estudo de casos e mentorias.
Então, estudar mais aprofundadamente seu caso, né? Se ele, em que contexto que está inserido e tudo mais, trazer esse conhecimento científico junto é uma forma de viabilizar isso e oferecer as mentorias que são um direcionamento ali, bate-papos mais direcionados, focados na implementação. Também planos e projetos de implementação que seguem mais uma linha de gestão de projetos, né, com implementação, com cronograma, etapas. Então a gente vai entender melhor quais são todos esses recursos que vocês precisam utilizar para de fato implementar. E conteúdos, estamos começando a formatar e queremos até ouvir de vocês e receber esse feedback para iniciar o nosso curso de implementação de ideias, que vai ter um pouco desse conteúdo que eu falei aqui hoje, né, com mais informações e também com mais informações referentes aos próximos as duas lives que a gente vai ter no dia 28 e no dia 29 de novembro, tá? Então a gente vai continuar falando sobre uma metodologia, né, mais específica para implementar essas ideias, né, como que elas podem ser de fato tiradas do papel, e a gente quer trazer para vocês todo esse suporte, tá? Então a ZAIGS trabalha com todas essas ferramentas, serviços exclusivos, e nós somos pautados na pesquisa, na metodologia científica, tá bom? Bom, então aqui no YouTube, quem estiver assistindo, né, quem também for assistir depois a live gravada vai conseguir ver os nossos contatos. Ciência para Negócios, o nosso e-mail, pode entrar em contato pelo nosso e-mail. Então, cienciaparanegócios@gmail.com. Nas nossas mídias, YouTube, Instagram, Facebook, é ZygestCN, né? E também vocês podem ligar para nós ou mandar um WhatsApp através do número 41 99527 9962. Bom, eu agradeço a disponibilidade de todos, ficamos à disposição, espero vocês também nas próximas lives, 28 e 29 de novembro. Até lá!